Bom, como prometido, eu vou resolver os exercícios aí, né? E aí o seguinte, esse exercício aqui, ele é sobre centros de massa. Quando eu fiz Física 1, esse exercício ele poderia ser cobrado. Mas assim, as últimas vezes que eu vi, isso não tem caído não. Só que, né, não dá para poder dizer que não pode cobrar isso, né? Pode ser que seja cobrado. Então, assim, fica aí a cargo de vocês, né? Se vocês vão ver o vídeo, se vocês vão tentar resolver esse tipo de exercício ou não. Eu tô colocando aí, né? Porque já que não vai ter tempo de passar isso na tutoria, então vamos colocar aí que aí pelo menos foi dado, né? Então é o seguinte, ó. 8.91. Os amigos Beto e Ernesto estão parados em extremidades opostas de um tronco uniforme flutuando em um lago. Então eu desenhei isso aqui, o tronco, né, os dois amigos. É bom vocês lerem primeiro, né, pausarem o vídeo aí e lerem. Eu já vou ir anotando os dados aqui. O tronco tem 3 metros de extensão, que eu chamei de L, ó, o comprimento aqui do tronco. E massa de 20 kg. Então eu chamei a massa do tronco de M. Beto tem massa de 30 kg, chamei de M1, e Ernesto de 40 kg, chamei de M2. Inicialmente o tronco e os dois amigos estão em repouso em relação à margem. Então coloquei aqui que tudo está parado, né? Velocidade inicial igual a zero no início. Então Beto oferece um biscoito a Ernesto e Ernesto caminha até a extremidade de Beto no tronco para apanhá-lo. Então o Ernesto, que está aqui, vai ir caminhando até aqui para poder pegar o biscoito. Em relação à margem, que distância o tronco se moveu quando Ernesto alcançou Beto? Ignore qualquer força horizontal que a água exerça sobre o tronco e considere que nenhum dos dois amigos cai do tronco. Beleza. Então é o seguinte, ele já diz aí que o tronco vai se mexer. E pelo spoiler, né, que vocês podem estar vendo aqui embaixo, ele vai se mover para a direita. Isso por quê, né? Porque o Beto aqui, para ele poder andar em cima do tronco, ele tem que ter um atrito entre o pé dele e o tronco. E esse atrito, né? Esse atrito empurra o Ernesto, né? Para a direita. Assim ele consegue andar para lá. Mas, pela lei da ação e reação, o tronco vai receber essa força, né? De mesmo modo, mesma direção, porém em sentidos opostos para o outro lado, né? E aí, então, o tronco vai ser acelerado nessa direção aqui, de forma, então, né, que todo o sistema vai começar a se movimentar para a direita. Então, a gente tem essa situação. Esse exercício, como ele é de centro de massa, né, como a gente tem um corpo extenso, que é o caso do tronco, né, então é bom resolver usando o centro de massa. E aí o centro de massa, a posição do centro de massa, ela é medida dessa forma aqui. Você tem a massa do primeiro corpo, vezes a posição do primeiro corpo vezes a massa do primeiro corpo. A posição do segundo corpo vezes a massa do segundo corpo. E assim vai até o número total de corpos. E isso dividido pela soma da massa de todos os corpos. Então, a gente pode calcular aí, né, qual é a posição do centro de massa desse sistema, né? O sistema sendo composto pelo Beto, pelo Ernesto e pelo tronco. Então vamos lá. Vamos calcular a posição do centro de massa desse sistema. Sendo M1 aqui o Beto, então vamos começar por ele. A posição do Beto é 0, né? De acordo com esse sistema de eixos aqui. Você pode colocar o eixo onde você quiser aqui, a resposta tem que dar mesmo. Então, vezes a massa aqui, né, do Beto, que é M1. Mais, então, a posição do Ernesto, que é L, né,
de acordo com esse sistema de eixos, vezes a massa do Ernesto, mais a posição do tronco. A questão é aonde o tronco está, né? Porque o tronco ele está em todas essas posições, ele é um corpo extenso. E aí, como que a gente resolve isso? A solução para isso está exatamente nessa palavrinha aqui, ó, uniforme. O que que significa, né? O tronco é uniforme, ou seja, a massa dele está distribuída de forma igual por toda a extensão dele. Então, sendo assim, tem a mesma quantidade de massa desse lado que desse lado, já que ele está aqui, né, dividido meio a meio. Então, a gente diz aqui que o centro de massa dele está exatamente no meio dele. Então, nesse caso, vamos escrever a massa dele aqui, que é M, e aí L sobre 2. Então, nós vamos ter a massa do primeiro, mais a massa do segundo, mais a massa do tronco. Beleza, então. Então, olha, o M1 aqui, né, vai para 0, isso daqui. Vou colocar aqui LM2. Vou colocar um 2 aqui e um 2 aqui de baixo também, tirando MMC, né, para ficar tudo igual assim, ó. Aqui tem um sinal de igual, né? Então a gente vai ter aqui M1 mais M2 mais M. Aqui é como se tivesse sobre 1. E aí uma divisão de fração aí simples, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então a gente repete isso daqui. Então vai ser 2LM2 mais ML, tudo isso sobre 2, e multiplica pelo inverso da outra, né? Então é 1 sobre M1 mais M2 mais M. Então nós vamos ter que a posição do centro de massa desse sistema é dado por 2LM2. Vou até colocar o L em evidência, né? Então vai ficar 2M2 mais M, que multiplica L, dividido pela soma das massas, né? Multiplicado por 2. Tem esse número 2 aqui, não pode esquecer dele. Então, M1 mais M2 mais M. Então, beleza. Essa aqui é a posição do centro de massa aí, né? No início. Beleza. Aí, quando o Ernesto começa a andar aqui vindo para o lado do Beto, então o sistema, né, fica dessa forma aqui, se distanciando uma distância D aqui, que é o que a gente quer saber, do ponto que eles estavam no início. Note que os eixos, né, eu deixei na mesma posição. Então, vamos ver o que acontece então. Primeiro de tudo, né, é dito que não tem atrito, ó, ignore qualquer força horizontal que a água exerça sobre o tronco e considere que nenhum dos dois amigos cai do tronco. Então não existe atrito aqui na horizontal, não tem nenhuma força na horizontal externa, né? Todas as forças que tem aqui é entre os três, então elas são internas, e forças internas não entram, né, na questão do impulso. Lembra que o impulso é a integral de T1 até T2 do somatório das forças externas atuando em um intervalo dt, e isso é igual à variação do momento linear. Nesse caso, as forças externas são zero. Então, nós vamos ter que isso daqui é igual ao vetor nulo. E nesse caso, nós temos então que P2 menos P1 é igual a zero. Com isso, então, P2 é igual a P1.
Considerando, né, que esse é o momento linear do sistema, então nós temos o que? A massa 1 mais a massa 2 mais a massa 3, que é o m, né, a massa do próprio tronco, vezes a velocidade do centro de massa, 2. Por que 2, né? Porque é depois do Ernesto ter andado. Isso é igual à massa total, né, antes dele ter andado, que é a mesma, né? Então nós temos nesse caso que a velocidade do centro de massa se manteve, né? Porque a gente tem que essas massas cancelam com essas massas. Então nós temos que a velocidade do centro de massa se mantém. E eu anotei no início o que? Que a velocidade do centro de massa, né, a velocidade de tudo no início era o que? Zero, estava em repouso. Então, nós temos que isso é igual a zero, vetor nulo. E então, a posição do centro de massa não mudou. Se a posição do centro de massa não mudou, então nós temos que a posição do centro de massa depois dele ter andado é igual à posição do centro de massa antes dele ter andado, né? Não coloquei o índice 1, mas também não faz diferença, né? Então, só temos que calcular essa posição do centro de massa. Então, nós temos aqui agora, ó, a posição do centro de massa vai ser, né, aquela mesma equação. Então, vai ser a posição agora do beto, não é zero mais, né, em relação ao sistema de eixos, agora é D. Então, vai ser a massa do beto vezes a posição do beto, mais a massa do Ernesto vezes a posição do Ernesto, que também é D, mais a massa do tronco vezes a posição do tronco. Ainda a gente olha o centro do tronco porque ele ainda é uniforme. Então, vai ser, vou colocar assim melhor, D é a distância D mais a metade do L. Então, L sobre 2. Isso sobre a soma das massas. E aí, a posição do centro de massa antes, né, é aquela que a gente já havia calculado. Então, só colocar aqui. Assim. Beleza. Então, nós temos que isso daqui se cancela com isso daqui. Beleza. Então, nós temos M1D mais M2D mais MD mais ML sobre 2. Isso é igual a 2M2 L mais ML. Aí aqui sobre 2, né? Fica assim. Aí aqui fica assim. Por causa desse 2 aqui, ó. Ele não cortou. Aí então, aqui dá para pôr D em evidência. Então, M1 mais M2 mais M, que multiplica D. Isso é igual a M2L mais ML sobre 2 menos ML sobre 2. Então, esses dois aqui são iguais.
eles se cancelam. E aí, nesse caso, então, nós temos que D é igual a M2L dividido por M1 mais M2 mais M. Então, essa é a posição aí em que ele vai ficar. E aí você pode substituir os números aí, né, para poder ver quanto que isso dá. Beleza? Então, essa questão é isso.